Olá, bom dia, Pastor Silvio aqui mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos entrar agora. Eu peço permissão para entrar aí na sua casa pelos próximos minutos. Nós vamos estar falando aqui sobre assuntos espirituais. Estamos na nossa Escola Bíblica Dominical, no nosso canal Filhos de Yahvé Shammah, da Igreja Internacional, Ministério Internacional Yahvé Shammah. Ok? Pastores presidentes, pastor Valdir, pastora Cristina. Um beijo aí para vocês, pastores. É um prazer ter todos vocês aqui conosco, vendo mais essa Escola Bíblica Dominical. Ok? Obrigado, pastor Jacques, por mais essa oportunidade. E vamos lá. Pega aí a sua Bíblia, nós vamos estar dando sequência ao livro de Mateus. Hoje nós vamos estar falando sobre Mateus capítulo 16, verso de número 24. Tem um texto muito bom esse texto, ele dá um nó na cabeça de muitos cristãos aí, cristãos velhos, tá? Porque Cristo fala ali um trocadilho e muitos não conseguem entender na íntegra o que poderia, o que Cristo quis dizer com aquilo ali. Ok? Pega aí a sua Bíblia comigo, por favor, Mateus capítulo 16, verso de número 24. Está dizendo assim: então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu tenho certeza que você, como eu, quando você aceitou a Cristo, você imaginou que só Jesus e aqueles dois ladrões morreram na cruz. Só existiu cruz para eles, dentro de toda a história. Não é comum hoje, nos dias de hoje, você ver esse tipo de morte, inclusive em países onde é liberado, como lei, a pena de morte. Mas naquela época o Império Romano não matou só aqueles 3 homens, e Cristo ali no meio, mas várias e várias, dezenas de milhares de pessoas foram mortas ali também daquela forma, ok? Era uma maneira de punir alguém de uma forma, de repente, política, porque eu acredito que foi por política que mataram Cristo, para ele não tomar ali a liderança daquele povo naquela época dos judeus, onde que os judeus estavam sendo comandados pelo romano em relação a impostos e muitas outras coisas. Os sacerdotes, naquela época, de uma maneira bem corrupta, infelizmente, eles tinham uma ligação sim com o Império Romano para manter a calmaria do povo, aquela coisa toda, mas eu vejo também uma questão de manter a linha para que os impostos pudessem ser sempre ali, estando na linha, sempre sendo recuperados para o povo romano, para o Império Romano. Então, Cristo, ele veio sabendo totalmente da sua missão, e a todo momento ele tenta transparecer isso para os discípulos, e a gente vê que ainda no capítulo 16, a partir do verso 21, logo depois que ele pergunta para os discípulos o que o povo achava dele, ele perguntou para os discípulos: olha, o que vocês estão ouvindo aí que o povo está falando a meu respeito? Quem que eu sou? Aí os discípulos responderam, alguns acham que você é João Batista, outros acham que você é Elias, outros Jeremias, ou algum dos outros profetas. Aí Cristo pergunta para eles: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Perguntando ali no tete-a-tete para aqueles que realmente estavam ali à sua volta o tempo todo, naquele evangelho ali de 3 anos e meio. E Pedro toma a palavra. No que Pedro toma a palavra, ele fala: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É tão interessante essa revelação de Pedro, que Jesus disse que aquilo não foi o próprio Pedro que estava lá dentro, que trouxe aquela revelação. Mas Jesus disse que foi o Espírito Santo que deu aquela revelação para Pedro. E sobre aquela palavra, Cristo disse que edificaria a sua igreja e daria as chaves, e tudo que ligasse aqui na terra seria ligado no céu. Não está falando especificadamente para Pedro, até porque logo adiante, alguns metros de palavra adiante, quando Jesus começa a dizer assim: olha, é preciso que eu vá a Jerusalém e seja entregue nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei.
essas três classes de pessoas. Aí você vê a política mesmo. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Pedro chama a parte, começa a repreender a Cristo, falando: olha, não, Jesus, de forma alguma, você não pode. Ô, Jesus, você tem um ministério aí gigante pela frente, eu não consigo ver a gente sem você. Não, isso não vai funcionar, não vai dar certo. Como se Pedro ali, né, não entendesse a missão de Cristo, mas a verdade, o mesmo Pedro que Jesus disse assim: olha, o Espírito Santo que te revelou isso aí, tá? Não foi nem carne, nem sangue, não foi você, Pedro, que teve essa revelação. E agora não é que Pedro estava possuído por Satanás, não, mas aquela revelação veio, né, um suspiro no ouvido, aquela palavra que Pedro proferiu foi vinda do próprio trono de Satanás, né? E Jesus vai e na mesma hora, fala: Pedro, né? Pedro não, né? Para trás de mim, Satanás. Ele nem se refere. Quando Pedro teve a revelação que Jesus era o Filho de Deus, né? O Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus vira para Pedro e chama Pedro. Pedro, eu te chamo, né? Pedro, você filho de Jonas e tal. Mas aqui não, agora ele fala: para trás de mim, Satanás. Você sempre coloca uma pedra de tropeço, você só pensa nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus. Então Jesus, ele sempre deixou bem claro isso para os discípulos, que ele iria ser entregue, que iria morrer e ressuscitar no terceiro dia. E essa era a missão de Cristo. Ele sabia muito bem da sua missão desde antes de ele começar, né? Assim que ele vai ali para o deserto, ele passa ali os 40 dias sem comer, e Satanás vem e o tenta mostrar de qualquer forma, né, para tentar impedi-lo, para que ele pudesse prosseguir ali com a sua missão. Mas Jesus sabia muito bem da sua missão. E dentro deste contexto de Jesus sabendo muito bem a sua missão, e que a sua missão não era algo tão simples, ele sabia que ele teria que ser entregue nas mãos ali dos mestres da lei, dos sacerdotes, né, e né, de toda a política que tentava atrapalhar ali o ministério de Jesus, porque os judeus, assim como a gente aprendeu nesses dias, né, um pastor teve na nossa igreja nesse sábado, e falou um pouco até deste texto, né, referindo um pouco ali também do Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, logo quando ele vê ele na árvore, né, Zaqueu era de baixa estatura, as pessoas que estavam em volta começaram: olha, tá vendo quem está lá na casa de Jesus? Jesus está na casa de quem? Tá vendo? Aonde que Jesus entrou? Jesus entrou na casa de Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos. E o pessoal odiava esse tipo de pessoa, porque o Zaqueu era um judeu trabalhando para o Império Romano, é como se, né, fosse um traidor. E Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. Zaqueu, depois de ouvir as palavras de Jesus, fala toda a verdade ali para ele. Zaqueu, brotando no seu coração, fala assim: ó, Jesus, se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Jesus fala: hoje veio salvação nessa casa, porque eu não vim, né, salvar os sãos, eu não vim salvar os sãos, eu vim para pecadores. Então a missão de Jesus, o que fazia com que o povo, né, a política, o sistema mundano odiasse Jesus, é que ele veio para salvar pessoas excluídas da sociedade, né, uma prostituta que estava ali a ponto de ser apedrejada, e ele vinha, né, escrevia na areia, e as pessoas querendo apedrejar, e aquela frase magnífica, né, e hoje é uma frase muito conhecida: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Um Jesus que não tinha preconceito, ele conversando com a mulher no tanque ali de Jacó, e falando com aquela mulher que era uma samaritana. Os samaritanos não se davam com os judeus. Então Jesus foi quebrando todas essas esferas aí da sociedade, quebrando os paradigmas de todas as esferas da sociedade, o que foi trazendo aquela raiva no sistema a ponto de o matar. Essa mesma cruz, que quando a gente aceita a Jesus, a gente tem que entender que o próprio Cristo disse assim: como o mundo me odiou, ou seja, como o sistema me odiou, vai odiar vocês também. E os discípulos não entendiam aquilo naquele momento. E é por isso que Pedro, ali usado por Satanás, vira para Jesus também e fala: não, Jesus, você não vai morrer não. Chama Jesus à parte, o repreende: você não vai morrer não. Mas Jesus, sabendo muito bem do que lhe foi proposto e ali a sua missão, o que ele deveria fazer.
E é muito interessante isso, porque muitas pessoas pegam este texto e de repente confrontando ele ou associando ele, melhor dizendo, aquele texto que diz assim, Deus não nos dá a cruz maior do que a gente possa carregar. Né? Pegando a palavra cruz lá com este texto aqui que Jesus fala que aquele que quer acompanhar tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Aí o pessoal fica pensando assim, não, minha cruz é minha sogra. A minha cruz é o meu trabalho, é o meu patrão. A minha cruz é uma doença de um familiar. Minha cruz é esse problema que eu estou carregando. Será que é isso mesmo que o texto está querendo dizer? São coisas do cotidiano ou são coisas espirituais do Evangelho? Uma vez que você aceita Jesus, aquela cruz que você vai carregar é a mesma cruz do significado de que quando uma pessoa estava sentenciada à morte, como Jesus foi e como os ladrões também foram, a pessoa tinha que carregar aquela viga que seria depois pregada, né, naquela outra que estava na vertical. Então, naquele caminho até lá o Calvário, quem visse aquela pessoa que estava carregando a cruz sabia, olha, esse aí está sentenciado à morte. Então, quem quer seguir a Jesus, acompanhar Jesus, tem que pegar essa cruz. Cada um pega a sua cruz e siga-me. Tem uma cruz para cada um de nós. E interessante falar disso, porque quando Jesus vai para o Getsemane, e ali no Getsemane, mesmo depois que ele ora, né, ele soa sangue, e a gente não tem noção dos bastidores, o que seria carregar todo o pecado da humanidade, né, aquele estresse que ele passou, o que ele faz? Assim que os sacerdotes que ele já tinha previsto, né, antes, falando, ó, eu vou para lá e eu vou ser entregue, está chegando a minha hora, e os discípulos não aceitaram aquilo. Assim que chega os soldados, o que Pedro faz pela emoção e pelo instinto? Pega a espada e fere o Malco. A gente vê que ele arranca a orelha de Malco, né, de uma forma que decepou a orelha. E você pensa, não, Pedro era nervoso, né? Pedro não quis ali só decepar a orelha de Malco. Eu até acredito que pelo reflexo Malco tirou, era um soldado, tirou o rosto, porque Pedro já estava querendo acertar ali a jugular dele, já matar logo, acabar com aquilo, fugir com Jesus e tal. O que Jesus faz? Pedro, pela espada, você está ferindo, mas pela espada você será ferido. Pega a orelha de Malco e pum, cola ali no lugar e resolve aquele problema. O que os discípulos fazem? O que Jesus também havia previsto. Ferirei o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. Todos correram. Inclusive a gente pega outros textos que falam de um cidadão chamado Marcos, o João Marcos, né, que não era um apóstolo, não estava ali nos 12, embora a gente tenha um livro dele, ele era um historiador, mas ele estava sempre ali, né, comendo pelas beiradas, e por isso, até porque ele escreveu o livro de Marcos, né, o Evangelho segundo Marcos, mas ele foge de uma maneira que as pessoas tentaram ali agarrá-lo pelas roupas, ele deixa as roupas nas mãos dos soldados, ele foge nu. Os discípulos, em outra palavra, vazaram, foram embora. Mas dois, de uma maneira específica, andaram ali à parte, né, à distância, vendo o que ia acontecer. Um deles é Pedro, o Pedro que está em todas, e é o Pedro que a gente tem aquela história clássica dele negar Cristo 3 vezes, e o galo cantou, e Jesus mais uma vez, né, ele também previu isso, quando Pedro fala assim, não, de maneira alguma, eu não vou embora não vou picar a mula não. E Jesus fala assim, Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então Pedro, ele nega Cristo, chora amargamente, mas estava ali à parte. E o João, a gente vê que quando Jesus está sendo crucificado, Jesus está numa distância favorável, ou seja, João, ele seguiu todo ali aquele translado de Jesus ao ponto de chegar perto da cruz e não estava com medo de morrer. Toma sua cruz e segue-me. Ele não estava com medo de morrer. Tanto que Jesus conversa com ele, eis aí a sua mãe, eis aí mulher, o seu filho e tal, falando com os dois. Entendeu? E ali você vê essa diferença, porque quando
um discípulo, ele decide morrer por Cristo, ele estava tão disposto, que foi o caso de João, morrer por Cristo, que você vê os outros discípulos que fugiram, que vazaram, morrendo todos eles de maneira trágica. Aquele que quer ganhar a sua vida, vai perder. Está querendo ganhar a vida? Está querendo não morrer por amor de mim? Então você vai morrer. Está querendo ganhar? Então perde. Se perder, ou seja, estou aqui, como foi o caso de João, estou aqui, morrendo ou não, eu estou aqui. Pode me prender aí junto que eu estou aqui perto e tal. Ganhou. A gente vê na história paralela que tentaram matar o apóstolo João de todas as maneiras e não conseguiram. De modo que exilaram ele para a ilha de Patmos e lá ele teve a revelação do livro de Apocalipse. Então, não é uma coincidência por que alguns dos discípulos, né, a maioria deles, morreram de maneira trágica e o próprio João, ele foi preservado. Em outro texto até o pessoal ficou ali com um ciúme, né? Não, e se eu quiser, Jesus falou, se eu quiser que ele fique até que eu venha, eu que quero. Entendeu? Então, o seguir Jesus, o que tem a ver, o que Jesus disse assim, ó, se alguém quiser acompanhar, então tem primeiro querer, e não é uma maneira, não é uma tarefa muito fácil. Eu tenho que me renunciar das coisas que eu gosto de fazer, de repente para ir num culto, num domingo à noite, num sábado de jovens, numa terça à noite, poderia estar fazendo uma coisa, é na hora de um jogo, é na hora de um passeio, sair com a família, receber visita em casa, e você vai se entregando às coisas de Deus, colocando isso em prioridade. O que seria negar-se aqui? Seria você pegar as prioridades e começar a balancear isso de modo que o que vem de Deus fosse, ou seja, prioridade na sua vida em detrimento das outras. Mas isso é fácil, pastor? De maneira alguma. Não é fácil você se negar o que você é, as suas vontades, os seus desejos, morrer por Cristo. É numa roda de amigos, quando alguém ali começa a titubear, tentar atrapalhar ali a sua fé. Você conhece isso, falando do sistema, das coisas do mundo, como se fosse o próprio Satanás, né? Ah, você está meio desatualizado aí, né? E tal. Você não tem obrigação de saber das coisas deste mundo, das coisas que são, vamos dizer assim, que estão na alta, que estão na moda no mundo. Então, muitos aceitam Jesus por emoção, e logo vem as dificuldades do mundo e a pessoa vai se afastando, a pessoa vai enfraquecendo. O próprio Cristo disse isso na parábola do semeador. Ele ali diversificou 3 tipos de crentes ali que acabam se perdendo, né? Quando a palavra é lançada no seu coração, a pessoa vai lá num culto maravilhoso, aceita Jesus, vai lá na frente, as pessoas oram por ele, mas aí logo no próximo dia vem uma palavrinha, né, arrebatadora que se chama rotina, cotidiano, sistema. E agora? Você é crente? É mesmo? Agora quer dizer que você não vai poder ouvir mais as músicas do mundo? Não tem isso agora mais não. São boas músicas. Ah, agora você vai ter que parar de fumar, caso a pessoa fume, né? Ah, você vai ter que parar de beber, de dançar, de passear em alguns lugares que, né, a gente sabe que não é para crente. E ali você vai entendendo que você vai ter que renunciar e ver que não é fácil. E não é renunciar um dia, não. É dia após dia, e Satanás não brinca. É como se ele tivesse perdido um soldado ali, né, do seu grupo, do seu exército, e ele vai vir prestar conta, ele vai tentar te chamar de volta e mandar um outro soldado ali dele. Por que você está fazendo isso? Não, mas agora você virou careta, então acabou, você morreu. Você não... Morreu mesmo. Quando você entende que você aceitou Jesus,
e que quer acompanhá-lo, você tem que entender que o mundo, o sistema vai tentar te apedrejar, o mundo, o sistema vai tentar te açoitar, o mundo, o sistema vai tentar vir ali te prender, vai te esbofetear, vai cuspir na sua cara e vai colocar você numa cruz e você vai ter que morrer juntamente com Cristo. Você vai ter que negar todas as coisas deste mundo que são do prazer da carne, para que você possa servir aquele que te amou, que te conquistou, te comprou por bom preço, ok? Outra coisa, como que eu posso acompanhá-lo? Acompanhar Jesus não é fácil. Acompanhar Jesus é entender a missão dele, o que ele veio fazer aqui nessa terra, que é resgatar muitas pessoas ao arrependimento. A pessoa tem que se arrepender. Então a ideia de Cristo é que você também pregue para os enfermos, que você possa estar pregando para todo tipo de pessoas, sem nenhum preconceito. Você não deve nem pode corroborar com as práticas deste mundo, mas não é porque as pessoas estão ali em pecado que você vai deixar de entrar em um determinado lugar para pegar a palavra. Jesus Cristo entrava na casa de várias pessoas, publicanos, cobradores de impostos, conversava com prostitutos, conversava com samaritanos, estava nem aí, ele queria pregar a palavra, ok? O que seria negar a mim mesmo? Negar a mim mesmo é eu tomar a minha cruz, né? Eu saber que eu estou na mesma missão com Jesus e segui-lo todos os dias da minha vida, ok? Sendo assim, à medida que eu vou crescendo na fé, o negar a si mesmo e tomar a minha cruz passa por algumas etapas e evoluções. E uma maneira bem simples da gente entender isso é só a gente observar como foi a vida dos discípulos. Note que Jesus vai passando e vai chamando cada um, né, em um cenário diferente da vida, né, do cotidiano de cada um. Você vê primeiro ele chamando ali os pescadores, né, o Pedro, o André, que era seu irmão ali, também sócio. Daqui a pouco ele chama o Natanael, enfim, cada um estava fazendo alguma coisa. E cada um teve que negar a si mesmo e tomar a sua cruz à sua maneira. A gente percebe que o que é comum para a gente hoje, né, de repente para uma outra pessoa é uma aberração. Né? Aquela pessoa acha que aquilo ali não tem nada a ver, não condiz com a vida dela. E Cristo tentou fazer de uma maneira uniforme, né, para que todos os discípulos ali, os 12, o seguissem, né, e mantesse o padrão do Evangelho. Primeiro, então, o que acontece na vida da gente, uma vez que a gente está usando aqui o exemplo dos discípulos, ter esse encontro com Cristo. Eu não sei se você lembra a primeira vez que você teve o primeiro encontro com Cristo. Aquele primeiro amor, aquele sentimento, aquela emoção, né, que a gente tem, o selar do Espírito Santo, isso é muito importante e também é prazeroso, mas foi algo memorial na vida da gente. Para alguns, a pessoa também ela era até batizada com o Espírito Santo, e para outras não, enfim, cada um tem ali o seu encontro, né? A sua maneira também, mas é certo dizer que uma vez que você tem um encontro com Cristo e você é selado pelo Espírito Santo, coisas começam a mudar na sua vida, né? Você começa a enxergar de uma maneira diferente, você começa a criticar as coisas do mundo que outrora você fazia, piadas agora de mau gosto já não fazem tanto sentido. Claro, é uma luta, uma militância, né, entre o velho homem, o velho cotidiano, para essa nova vida, esse novo cotidiano com Cristo. Não é nada fácil, jamais será fácil, essa luta contra carne e espírito, mas a pessoa que quer chegar e perseverar até o fim, ela tem que passar por esses estágios. Então, tomar a minha cruz e, né, negar a mim mesmo e tomar a minha cruz de início na minha vida, quando eu aceito a Jesus, quando eu tenho esse primeiro encontro, quando Jesus me chama como chamou os discípulos, primeiro vai ser eu conseguir me manter na linha, uma vez que pessoas falam, agora você é crente,
quer dizer que você não vai poder mais ouvir as músicas que a gente ouvia antes, frequentar os mesmos lugares que a gente frequentava antes, e ouvir esse tipo de zoação, de palavras. Não é fácil, não é fácil. E a melhor sugestão que eu dou, de repente, não é que você vai desfazer das amizades, mas aquilo que você enxerga que não é uma amizade legal, que não respeita a sua crença, a sua nova conduta, que você troca essas amizades por pessoas que já estão com Deus. Né? Aquela história que a gente sabe e sempre usa como exemplo, do braseiro, da brasa no braseiro, né? Por que não eu sair de um braseiro que não estava tão legal assim, né, do mundo, para um braseiro que realmente emana ali um fogo que vem da parte de Deus? Pessoas boas, existem ainda muitas pessoas boas. Eu sei que tem crentes evangélicos que não dão testemunho, mas tem muita gente aí, como eu gosto também daquela passagem quando fala, me parece que é o Simão, que estava esperando o nascimento de Cristo, e ele estava ali no templo no dia que Jesus foi apresentado, né? E agora ele fala que ele poderia descansar. Também tinha uma mulher ali também que era íntegra e reta, estava esperando a redenção de Israel. Então é uma maravilha quando você sente que você está no caminho certo. Então negar a mim mesmo e tomar a minha cruz de início eu ter esse encontro com Cristo, e algumas coisas vão mudando na minha vida, ok? Outra coisa, no início, eu estar disposto a mudar essa rotina, largar tudo para seguir. Teve discípulos, por exemplo, que viviam de pesca. Jesus agora traz um reboliço ali, e eles conquistaram uma grande pesca, algo de repente inimaginável, que nunca poderia passar na mente deles que aconteceria, aquela grande pesca ali com Jesus, quando Jesus fala, joga do outro lado. Eles já estavam lavando as redes, enfim, pescaram a noite toda, e eles obedeceram a Cristo. E eles largaram tudo. Eu acredito que ali tinha peixe para sustentá-lo por, de repente, não sei, não tinha como hoje a maneira que a gente conduz as coisas, guarda um peixe, por exemplo, uma carne na geladeira, mas eles tinham os meios deles lá, mas pelo menos, se não fosse para guardar, que vendesse, vendesse e ganhasse um bom dinheiro com aquilo. Não, eles largaram tudo e foram seguir a Cristo. Hoje também isso não é diferente. Não estou dizendo para ninguém largar o emprego, nem nada disso, mas largar tudo aquilo que te impedia e que te impede de fazer as coisas da maneira correta, sabe? Hoje o mundo te dá muita opção, muita opção para que você não vá à igreja, te dá muita opção para que você não escute louvores, mas escute as músicas que este mundo oferece, Tem uma mania, isso aí sempre existiu, mas ainda é muito forte, tem uma mania muito forte de enaltecer homens, A gente está na era do fulano de tal, ciclano de tal, tem tantos seguidores e isso, aquilo outro, de enaltecer pessoas, inclusive até no meio evangélico, a gente vê essas diferenças aí de artistas, gospel, enfim. Quando a pessoa realmente entende quem é Cristo, ele entende que Cristo sim é o Senhor de todas as coisas. Então eu não tenho que ficar enaltecendo o homem, eu não tenho que ficar engrandecendo o ser humano. Cristo em nós, a esperança da glória, ok? Eles estavam dispostos a mudar a sua rotina, enfrentaram juntamente com Cristo o insulto dos mestres da lei. Outra coisa que vai acontecer quando você ir pulando esses estágios, vai passando de estágio a estágio, tomando a sua cruz, e negando a si mesmo, é que o mundo vai começar a lutar contra você. Como lutou contra Cristo, vai lutar contra você. Mas uma coisa que Cristo deixou bem claro, assim como guardaram as minhas palavras, vão guardar as palavras de vocês também. Ou seja, até no dia que você for ali insultado e de repente interrogado por causa do nome de Cristo,
a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, que a gente não deveria preocupar, que naquele dia a palavra do Espírito Santo, o Espírito Santo colocaria na nossa boca, né? Ele poria na nossa boca aquilo que realmente a gente deveria falar naquele momento. Ok? Outra coisa, quando você vai crescendo, né, na fé e toma a sua cruz e nega-se a si mesmo, você dá mais espaço para que o Espírito Santo possa habitar na sua vida e fazer coisas através de você. Né? Você vê isso no crescimento dos apóstolos. Jesus, no primeiro dia, já não mandou os apóstolos naquela comissão que a gente vê de Mateus e também está escrito lá em Lucas. Não, ele teve o tempo determinado, teve a hora certa, e ele não foi junto. Ele falou assim: agora vocês vão, de 2 em 2, entrem nas casas, cure os enfermos e expulse os demônios. Então, você tem que estar disposto a isso também. E por que eu falo isso? Porque tem muito crente hoje que se falar com ele assim: não, tem uma pessoa endemoniada ali, você vai lá expulsar o demônio. Eu? Por que eu? Como assim? Eu consigo fazer isso? As pessoas não entendem, não querem passar os estágios, crescer no Evangelho. E isso também faz parte da obediência. Foi uma ordem imperativa de Cristo. Entre nas casas, cure os enfermos e expulse os demônios. Se ali tiver algum enfermo, cure. Né? Se não aceitar a paz do Senhor que você for dar ali para aquela cidade, para aquela casa, sacode a poeira dos pés. É muito sério isso. Você vê que Jesus manda aquela comitiva e dá algumas ordens e explica que é muito sério. Tão sério que ele falou assim: olha, se aquela cidade não aceitar, né, vocês, vai ter menos rigor para Betsaida e Corazim, né, para Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade no juízo. Tamanho é a responsabilidade de pregar o Evangelho. Okay? Outra coisa também que eles estavam dispostos, e também nesse campo de abandonar a rotina, é de viajar. Eles viajavam, estavam todo momento indo para cá, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, atravessando o rio, atravessando, né, o mar da Galileia, para lá e para cá, com Cristo. Né? Assim como alguém perguntou para Cristo uma vez: mas aonde que você está? Ele falou assim: olha, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Os discípulos também estavam dispostos. Você vê os discípulos em todos os milagres de Jesus, todos os sinais, eles estavam ali presentes. Alguns que tinham mais afinidade, como na ressurreição da filha de Lázaro, ele chama alguns ali à parte, né? O Pedro, Tiago e João, que estavam sempre ali com ele. Tamanho ali era a afinidade que ele tinha com aqueles discípulos. Tem muita coisa que a Bíblia não conta que os discípulos passaram por amor de Cristo. O livro de João diz que se fosse falar tudo, se fosse escrever tudo que Jesus fez ali com os discípulos, não haveria livros nessa terra. E eu estou pegando aqui o exemplo dos discípulos justamente porque é o exemplo mais simples, mais prático que a gente tem de alguém negar a si mesmo e tomar a sua cruz, uma vez que aqueles discípulos tinham suas vidas. Cada um tinha sua vida ali, tinha sua família, tinha sua casa, tinha os seus empregos. Então, por que não? A gente tem 12 exemplos. Teve gente que perdeu no meio do caminho, como o Judas Iscariotes? Teve, mas ele também seguiu um tempo. Ele seguiu um tempo. A gente poderia pegar esse exemplo também de Judas Iscariotes em paralelo à parábola de Jesus, quando ele fala do semeador, né? Ele fala que a palavra veio, como veio para Judas e veio para os outros discípulos, mas as riquezas deste mundo, algumas coisas, os espinhos e tal, vem abafando. E abafaram na vida de Judas. Alguma coisa falou mais alto. Né? Ele não negou a si mesmo naquilo que lhe atrapalhava, na fraqueza que ele tinha em relação ao dinheiro. O dinheiro falou mais alto na tentação ali com Judas, na proposta que lhe foi lhe dada. Né? Eu acredito que os discípulos também tiveram propostas. Claro que teve. Se o Satanás veio tentar a Jesus para fazer com que ele desistisse do ministério dele, e você acha que o diabo não percebeu que Jesus ia deixar aqui na terra a semente através dos discípulos, e depois que ele entendeu isso, ele não correu atrás para tentar atrapalhar a vida dos discípulos? Claro que sim, até porque tem um texto que Jesus fala assim: gente, eu estou orando por vocês, e Jesus sempre saía à parte, porque o diabo está cirandando, está tentando aí derrubar vocês, porque ele entendeu que quando Jesus subisse,
a responsabilidade do evangelho ficaria na mão dos discípulos, ok? Passaram tudo isso por amor a Cristo, mas isso foi só início, até porque Cristo estava mano a mano ali com eles. Olha como é que não é simples assim o negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. Enquanto Jesus estava com os discípulos, naqueles 3 anos e meio, ainda estava bom, porque Jesus ainda estava no mano a mano com eles, né? Ele dormia, acordava, estava ali dando bronca, ensinando, eles estavam aprendendo e tal, mas Jesus estava com eles. Só que começou o papo, o assunto a mudar, né? Inclusive o texto que nós lemos aqui. Olha, gente, eu vou ter que ser entregue na mão dos mestres, dos sacerdotes, dos fariseus, e vou morrer, e no 3º dia eu vou ressuscitar. Eles não entendiam aquilo, não entendiam, mas Jesus, como um bom mestre, não deixou ninguém surpreso, foi falando, sempre preparando eles, porque um dia o mestre vai embora. É interessante que mesmo antes da descida do Espírito Santo lá de Pentecostes, a gente lê no finalzinho de Marcos, Jesus já dá uma prévia do Espírito Santo, sopra sobre eles o Espírito Santo, e você vê que ali eles já começaram a fazer alguns milagres, só com aquela prévia, aquela palhinha do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre está aí para nos ajudar, para dar essa liga entre nós e Cristo, o Evangelho, ok? Logo que Cristo morre e sobe, a responsabilidade dos discípulos não só dobra, não só triplica, mas cai sobre os ombros deles toda a responsabilidade do Evangelho que chegou até a mim e a você. O sangue que eles estiveram dispostos a derramar por Cristo foi um sangue tão precioso, não claro, como no nosso Cristo, mas o sangue deles foi semente para que o Evangelho pudesse chegar até mim, até você. Hoje o Evangelho chegou até nós, graças ao empenho, à coragem, ao amor que estes homens, simples homens de Deus, de fé, demonstraram naquele tempo. Então, concluindo, primeiro negar a si mesmo e tomar a nossa cruz é seguir os exemplos que os discípulos tiveram, que eu me abster do comum. Todo mundo está fazendo isso, é modinha, é o pecado da vez? Não, eu estou com Cristo. Cristo está para onde? Se o pecado está para a esquerda e Cristo está para a direita, eu vou para a direita, ok? Então, aonde Cristo está, eu quero estar também. Então, eles seguiram a Jesus. Quando Jesus chama eles seguem. A gente vê hoje que a pessoa aceita Jesus, a gente pode dizer que esse foi o dia que Jesus chamou ela, mas a pessoa não quer seguir. Jesus chamou e está indo para a direita. A pessoa, ou ela fica parada muitas vezes, ela aceita ali pela emoção, eu vou sim, mas não vai, não sai do caminho. Não vai para o caminho, continua deitado, continua dormindo, como uma pessoa preguiçosa. Não, hoje não vai dar, não, eu tenho que enterrar um parente. Teve essa situação lá com Cristo, você não deixa os mortos enterrar os seus mortos. Eu tenho que ir ali e tal, porque atrapalhou um veículo lá da minha frota, aí já é um exemplo para os dias de hoje. Deixa lá, você tem seus funcionários. Enfim, você tem que resolver se vai seguir mesmo ou se você já vai colocar a mão no arado e olhar para trás. Sempre as pessoas que olharam para trás se deram mal, como a mulher de Ló, que se tornou uma estátua de sal. Então, concluindo, é abster do comum. E eu corro das piadas, eu fujo do mal, eu me abstenho do pecado e eu passo a odiar o pecado, mas ao mesmo tempo eu passo também a amar o pecador. A diferença quando a pessoa aceita Cristo e passa a segui-lo é que ele vê que nesse caminho que Jesus Cristo está passando, ele está odiando o pecado, ele fala, raça de víboras, vocês estão como sepulcro calhado, e tal, e falando de pecado e tal, mas ao mesmo tempo ele está abraçando aqueles rejeitados, as pessoas excluídas da sociedade, ele pega as pessoas ali leprosas e cura, toca nas pessoas, conversa com pessoas que os judeus não se davam, ele vai quebrando paradigmas e assim a gente vai quebrando também. A gente aprendeu até nesses dias de aniversário da igreja também, que Jesus veio chamar
os pecadores, vem chamar os doentes, ou seja, bandidos, foram pessoas que inauguraram a cruz. E a gente hoje, pela razão, a gente exclui essas pessoas. Você vê uma pessoa com a tornozeleira eletrônica, você já tem um preconceito com aquela pessoa. Você já dá uma sentença, não, essa pessoa já não serve. Não serve para quem? Para mim, para o meu eu? Ela serve para Jesus, então ela agora passa a servir para mim também. Então eu vou abraçando essas pessoas. A prostituta é uma excluída da sociedade porque ela vende seu corpo? Não, nada, absolutamente nada pode separar ninguém do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só tem um pecado que Deus não perdoa, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora isso, meu irmão, nunca é tarde. Sempre há um momento, um tempo de recomeço. É possível. Não há pecado nenhum que possa separar uma pessoa de Deus, exceto, como eu disse, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Então, eu corro, eu fujo das piadas, eu odeio o pecado, mas ao mesmo tempo eu passo a amar o pecador. E num outro estágio, negar a si mesmo e tomar a minha cruz, é literalmente morrer para mim mesmo e viver somente para Deus. E se for preciso, como passou na cabeça de João, que estava ali aos pés da cruz, até morrer fisicamente. E o Paulo também pensou assim, chegou num estágio de que morrer é lucro, viver com Cristo é maravilhoso, mas o morrer para ele melhor ainda, ok? Eu acredito que Deus permitiu que você tenha aprendido mais um pouco nessa manhã, lembrando que daqui a pouco, às 10 horas, nós teremos o nosso culto e também às 18, hoje ainda, às 18 horas, teremos um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Fique com Deus e que a graça de Deus seja convosco. Amém? Até mais.